Primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, nós estamos numa fabricante de chassi de ônibus 100% elétrico. Estou falando da BYD. É uma realidade, construindo sonhos, na verdade fazendo esses sonhos se tornarem realidade. O transporte 100% elétrico, energia limpa. Vamos conhecer um pouquinho como é fabricar um ônibus elétrico, os processos. Nós vamos conhecer essa fábrica que está aqui no Brasil, em Campinas, um pouquinho dos detalhes da chinesa BYD, construindo veículo para transportar passageiros. Mas você pensa que é só os ônibus? Não é não. Além dos veículos de passeio, além das empilhadeiras, caminhão de lixo. O primeiro caminhão de lixo 100% elétrico você vai conhecer ainda hoje. Clique no nosso like aqui, dê um like para nós, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhe os detalhes desta fabricante 100% elétrica BYD aqui no Brasil. Primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo tem a alegria de estar aqui na BYD, no Brasil, em Campinas. Fábrica de ônibus 100% elétrica, fábrica de empilhadeira 100% elétrica, de veículos, carros de passeio 100% elétrica, caminhão 100% elétrica, quem diria? Você não acredita? Você vai ver nessa nossa visita aqui. Tenho a alegria de falar mais uma vez com ele, Adalberto Maluf, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Olá, Henrique, obrigado novamente pela visita, né? Pra gente é sempre um privilégio estar aqui com você na Rádio Ônibus, né? Pioneira aí no mundo, né? Trazendo notícias sobre o nosso segmento, para os operadores, para os motoristas e todos os amantes, né, do universo associado ao ônibus, aos veículos pesados, e para a gente é um privilégio muito grande, né? Tá aqui, nossa fábrica já funcionando, em operação, chassi saindo da linha de montagem. Então é sempre um privilégio grande estar com você. Adalberto, falei certo, né? Ônibus, caminhão, empilhadeira, carro de passeio, o que mais estar para vir ou que tem que eu não sei ainda? A BYD ela é líder global, né, na fabricação de baterias recarregáveis, né, revolucionou o mundo com as químicas mais estáveis do mundo e com a ascensão da bateria de fosfato de ferro, que é provavelmente a bateria com maior densidade energética e durabilidade no mundo hoje. A gente entrou com muita força no setor automotivo, né? Então, menos de 10 anos atrás, a BYD Auto foi fundada. A BYD já era uma gigante na fabricação de celular, tablets, computadores. A BYD está presente na vida das pessoas há muito tempo, às vezes tem gente usando lá que nem sabe que a BYD faz parte da vida dela. Não, com certeza. Se você tem um celular da Nokia, da Motorola, da Samsung, da Apple, uma boa parte deles foram fabricados em algumas das nossas 24 fábricas, nossos 230 mil funcionários, né, a nível global. Mas a BYD Auto, o setor automotivo, iniciou a sua operação há 10 anos atrás. E hoje a gente é líder dos segmentos que nós mesmos inauguramos, né? Se você pensar que uma marca originalmente chinesa, hoje é uma marca global, né? A gente é ligado à fábrica da Califórnia, nos Estados Unidos. A gente está falando de uma empresa com top da tecnologia, né? A gente é a maior fabricante de carro elétrico, de ônibus elétrico, caminhão elétrico, líderes também na aplicação de empilhadeira elétrica. Começamos a fábrica de painel solar daqui a um mês aqui no Brasil também, vai ser o top da tecnologia global, né? Painéis vidro duplo,
que com maior potência nominal, é o melhor da tecnologia, a gente vai estar fabricando aqui em Campinas também, né? É claro que o ônibus é o nosso grande garoto propaganda, né? Que a BYD ficou famosa no mundo como a primeira empresa a entregar um ônibus 100% elétrico, de alta autonomia, alta confiabilidade e operação em larga escala comercial. Então, os maiores contatos do mundo do ano passado, dos últimos anos, Los Angeles, Londres, no Japão, na China, né, na Europa, vários outros países, foram da BYD. Né, os primeiros contatos também na América Latina, a gente tem um ônibus elétrico desde o Chile, agora a licitação da Argentina, né, o Ministério de Meio Ambiente da Argentina colocou a BYD como primeira classificada dentro das 8 para a compra de 50 ônibus elétricos, a Colômbia, quer dizer, são inúmeros projetos saindo do papel e o Brasil também não vai ficar de trás, né, a gente com a fábrica aqui agora. Estamos aguardando as primeiras carrocerias locais. A Volare entregou a primeira carroceria agora, a Marco Polo entrega daqui 1 mês e meio, 2 meses, a Caio entrega daqui 2 meses a primeira carroceria. E para a gente vai ser um privilégio muito grande. Temos negociações muito interessantes em várias cidades, grandes cidades brasileiras. E a gente só está esperando para poder entregar esses primeiros projetos e ver os ônibus elétricos rodando na nossa cidade, ajudando a reduzir poluição, ruído, acessibilidade universal para pessoas com locomoção reduzida, quer dizer, tudo de bom, né, para melhorar e qualificar o transporte público na nossa cidade. Bom, Adalberto, nós estamos aqui em que parte da fábrica, que processo que é esse? Bem, aqui a gente está no meio da linha de montagem, né, na região da linha de montagem, onde a gente vai acoplando todos os componentes do sistema de alta voltagem, né. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma linha de montagem com 10 pontos. O chassi entra lá no começo, lá atrás, né? E a gente vai dando uma passada, depois ele tem esses pontos. Então ele é colocado primeiro os eixos, depois sistema de baixa voltagem, alta voltagem, todos os componentes, até que ele dá a volta lá atrás, no final onde tem a linha da bateria, né? Hoje o finalzinho lá da parte de bateria não está operacional, porque essa semana, como eu te comentei, Henrique, a gente está mudando as pontes rolantes ali, então o final da linha da bateria. Esse chassi que está parado aqui, em que estágio que ele está? Ele está no meio do caminho, né? Então a gente pode ver, por exemplo, ele já está com uma parte dos sistemas de alta voltagem, aqui é o controlador do motor. O ônibus elétrico ele tem um motor na roda, né? O motor on wheel. Então o motor na roda, cada motor na roda tem um controlador. O controlador, no nosso caso, ele faz também o papel de inversor, então controlador e inversor da inversão. E esse é o High Distribution System, que acopla os dois e faz a mudança junto com a bateria. Aqui na parte traseira a gente tem um pacote de baterias, né? E o segundo pacote de baterias ele vem em cima do chassi, que quando ele chega lá na encarroçadora, a encarroçadora levanta. Então é um frame aqui chamado K9W, por exemplo, esse, né? Piso baixo total. O chassi aqui, esse daqui não faz parte do chassi, é só para transporte, né? Mas esse daqui já está com toda a parte de controle, direção, painel, tudo inserido, né? E depois vai agregando todas as outras partes, então das linhas, desde a parte do compressor, ali a gente está vendo agora, está colocando o compressor da suspensão, bomba de ar, tá? Basicamente todos os sistemas, os subsistemas do ônibus, a gente pode ir andando aqui mais para frente, eles são subsistemas tradicionais que um ônibus diesel tem. Então, freio, suspensão, caixa de direção, quase tudo é aquilo igual que a gente tem. Isso não muda? Não muda e no ônibus diesel, e essa é uma vantagem para, de alguma maneira, você minimiza um pouco problemas de pós-venda, de peças e tal. O sistema de alta voltagem, né, que é a parte da bateria, os controladores e tudo isso, o ônibus elétrico ele tem uma alta garantia, ele está falando de 8 anos de garantia, né, 10 anos de garantia de todos esses sistemas, né? Então, basicamente, a parte mecânica estrutural do ônibus ela é muito parecida com o outro. Então aqui, por exemplo, a gente já tem um que foi finalizado hoje, que ele está pronto praticamente para ir para a carroçadora. Ele já está aqui, ó, com a estrutura de recarga já posicionada, né? Que são 2 adaptadores de 40 kW. Já tem bateria colocada aqui. A bateria não é visível, ela é lacrada, né? Ela esse modelo, o que ele é? Ele é um chassi de 12.6 com uma carroceria 13.2.
Basicamente porque antes, as primeiras gerações, eu perdi essa última fileira de assento. Sim. Isso era muito ruim para o ônibus, porque o operador ele quer o máximo possível de assento. Então hoje, com esse modelo eu tenho essa última fileira de assento e esse modelo é um modelo com 3 portas do lado direito. Interessante que está me chamando a atenção, quer dizer, nós temos aqui fileira de assento, mas que não interrompe, caso precise de qualquer manutenção, de acesso, porque o acesso é externo e o passageiro não fica em contato com a bateria, de forma alguma. Claro. Isso que é muito então bom. você tem aqui todo o sistema de alta voltagem e esse é o segundo pacote de bateria já pronto. Basicamente ele vai para a encarroçadora assim. Essa estrutura é só para o transporte, né? Como eu comentei. Então chega lá na encarroçadora, a encarroçadora tira essa estrutura, pega a bateria, levanta e monta todo o sistema acoplado, toda a parte eletrônica na carroceria e depois ela monta a carroceria por cima. Tá, e isso aqui fica onde, então, depois que ela montar? Isso vai em cima do ônibus. Vai ficar em cima, isso aqui é só então para hoje, transporte aqui. antigamente a gente tinha 3 pacotes de ônibus de bateria. Você deve lembrar que os primeiros modelos tinham bateria aqui em cima da caixa da roda. Hoje já não tem. Eliminou então, espaço. Eliminou. Como a geração dessa bateria é uma geração com maior densidade energética, uma geração mais nova, então eu preciso só de 2 pacotes de bateria para ter os 300 km de autonomia. Então agora a gente não tem mais esse daqui. A bateria ficou na faixa de 30% a 35% mais eficiente, essa última geração de bateria. Então esse aqui está praticamente um chassi pronto, indo para a encarroçadora. Esse aqui, se eu não me engano, está indo para Marco Polo, né? Teve alguns lotes Caio e Marco Polo, que são esses primeiros contratos que a gente está fechando aí pelo Brasil, né? Agora já nesse primeiro semestre. A Volare terminou já o primeiro, será lançado agora no começo de março. Abril fica pronto o primeiro protótipo da Marco Polo, o Caio também na sequência, abril e maio. Então até o primeiro metade do ano aí a gente vai ter os primeiros lotes entregues aí de negociações que a gente vem tendo pelo Brasil e é muito legal. Como é que está sendo mostrar que para o operador que existem muitas vantagens, né? Para operar com esse sistema e não com o sistema convencional. Como é que está sendo conquistados? Quando a gente olha aqui um chassi, né, quer dizer, o chassi ele é muito parecido com o que um chassi convencional, né? Ele vai ser encarroçado. O ônibus elétrico ele tem várias inovações e benefícios para a sua operação no dia a dia na cidade. Então a gente está falando de tecnologia embarcada muito melhor, então direção elétrica, suspensão a ar, com ajoelhamento, né? Você tem várias coisas que um ônibus diesel também poderia ter, mas teria que ser um ônibus diesel top de linha, né? Aquele que a gente não vê tradicionalmente. Então, ar-condicionado, o impacto do ar-condicionado no ônibus elétrico é menor do que o impacto do ar-condicionado no diesel. O ar-condicionado no diesel pode consumir 20 e poucos por cento a mais. No elétrico ele consome 10% a mais. Porque como eu faço recarga direto em voltagem média, ele tem vários benefícios para o ar-condicionado. Então, basicamente, o elétrico ele tem menos ruído, acessibilidade universal. Piso baixo total, piso baixo é muito bom, né? Que é muito bom para a operação das cidades. Eu tenho uma performance econômica muito boa. Esse K9W, o primeiro, por exemplo, foi vendido aqui para Campinas, né? Aqui a gente já tinha 10 ônibus vendidos. Aí o operador comprou mais um, que foi o primeiro do K9W, que é esse modelo já 13 metros, com 3 portas. Esse ônibus está tendo um desempenho entre 15% a 20% mais eficiente do que aquela primeira geração dos modelos que a gente usava ainda modelos americanos e chineses, né? Então hoje o desempenho operacional desse ônibus é muito bom em relação ao diesel. A gente está falando que mesmo pagando energia cara, energia da concessionária, 50, 59 centavos, que é o caso aqui de uma das garagens que a gente tem, mesmo assim ele consegue ter no mínimo 50% de ganho energético, ele economiza 50% do custo operacional em relação ao diesel. O ganho de manutenção é no mínimo 50%. A gente tem lá a frota de 10 ônibus com 10 diesel comparado na mesma garagem, isso planilhas do operador. Você vê, a economia de manutenção é metade do que você vê no diesel. Então eu tenho grande eficiência energética, entre 50% a 60% de economia, tenho redução de manutenção, menos necessidade de peças, né? Porque hoje um sistema elétrico de tração ele tem muito poucas peças comparado com o sistema de tração a diesel. Então um operador precisa de um monte de peça de estoque. Na verdade é incrível, a gente está vendo o chassi aqui e nem parece que realmente isso aqui poderia funcionar, não é? Perto do que a gente já viu
e no sistema convencional, isso aqui chega a ser bem diferente, é curioso, né? E ele é simples, na verdade simples, a gente posso até pedir aqui se a gente consegue dar uma volta com ele, que a gente pode caminhar com ele. Mas basicamente é ali, porque todo o motor, o sistema de tração do ônibus elétrico, ele é muito simples, né? Ele está falando aqui num eixo direcional, o eixo dianteiro. Aqui nós não temos motor. Não, aqui não. Mas então aqui você pega o motor na roda, por exemplo, do primeiro ônibus, do primeiro modelo. Ele é aqui, o motor ligado à roda, o cubo, freio regenerativo, é tudo aqui dentro. Então é uma composição muito simples, com muito poucas peças móveis, portanto tem menos atrito e você tem a possibilidade de uma operação com altíssima confiabilidade e sem necessidade de paradas para fazer manutenção. Porque o resto, bomba de ar, suspensão, tudo é convencional, né? Piso baixo, suspensão a ar e tal. É só manutenção, mas é algo muito tranquilo em relação àquilo que a gente está acostumado. E o resto do que é o elétrico, ele funciona muito bem, ele já é uma tecnologia, a gente está falando aí, só a BYD vendeu 13 mil ônibus no ano passado, né? São 13 mil veículos já. Só a gente vendeu 13 mil. O mercado chinês, entre híbridos elétricos, foi para 116 mil ônibus híbridos elétricos, né? A BYD é a maior fabricante de ônibus elétricos, 100% elétrico do mundo, né? Qual que é a meta no Brasil? Olha, nossa meta é vender entre 250 a 400 esse ano, entregues, né? Depende muito ainda, é claro, do que nossos parceiros, encarroçadoras podem entregar, mas é uma meta possível pelos contratos que a gente está em negociação. E o ano que vem a gente tem a possibilidade de aumentar o turno. Aqui hoje a gente está fabricando um chassis por turno, por dia. Então eu tenho ali a média de 350 chassis esse ano, né? Mas depois eu posso agregar o segundo turno, posso dobrar 700 e depois a gente tem aí o plano de expansão da fábrica também para outras unidades. Agora, importante, Adalberto, comentar também a respeito da manutenção, quer dizer, é um sistema novo para o Brasil, né, praticamente, que eu imagino que para operá-lo, né, precisa ter certo um treinamento do pessoal que vai estar lidando com esse veículo. Como é que a BYD está lidando com isso? Olha, a gente tem a equipe de pós-venda, de treinamento, a gente vem treinando hoje muitos dos operadores, mas o que a gente vê na prática é que a manutenção dele é muito mais simples, né? Você tem os relatórios, por exemplo, da Urbis, lá em Curitiba, que testou híbridos elétricos, todo mundo junto, e demonstrou que o nosso ônibus ele tem mais disponibilidade, ele para menos do que outros ônibus na operação. Basicamente por causa disso. O motor na roda, ligado diretamente no eixo, com o sistema de alta voltagem que é ligado direto na bateria, eu não tenho embreagem, não tenho diferencial, não tenho caixa de câmbio, não tenho motor. Toda aquela parafernália que você tem no sistema de tração diesel, que gera altíssima manutenção. Você tem centenas, milhares de peças móveis que precisam ser lubrificadas, que geram atrito, que geram desgaste. Aqui não tem desgaste. O motor elétrico, ele tem 10 anos de vida útil e não acontece nada com ele. Ele vai sempre operar daquele jeito, naquele mesmo torque, naquela mesma... Aqui nesse caso nós temos dois motores, então. Se um deles parar de funcionar, como é que o veículo para? Não é muito comum, né? A gente na prática até hoje não teve muito motor parar, mas se acontecer alguma coisa com o motor, o outro vai funcionar. Quer dizer, o ônibus continua rodando, óbvio, com torque menor. Então aqui são dois motores de 90 kW, 180 kW, né? Então você vai, se perder um, vai ter como se fosse o motor do micro, né? Que o micro tem metade do motor, então, quer dizer, você perde um pouco de potência e tal, mas o desempenho dele vai ser igual, né? Roberto, o veículo está andando, eu não estou ouvindo um ruído. O que acontece? Essa é uma das grandes vantagens do ônibus elétrico, né? Você vê, um chassi completo, ele encarroçado, óbvio, não teria ruído maior. E é isso, sem ruído, piso baixo, zero emissão de poluentes. Hoje um custo operacional cerca de 50% a menos do que um ônibus diesel convencional. Custo de manutenção 50% a menos. Então não são todas as cidades que a conta fecha, porque tem cidade no Brasil que o cara está acostumado a ter diesel, motor dianteiro, piso alto,
ônibus velho, entendeu? E aí não tem como comparar. Agora você pega uma cidade tipo São Paulo, Campinas, Porto Alegre, né? Pedaços do Rio de Janeiro, Florianópolis, cidades que o ônibus já é bom, que é um ônibus piso baixo, de alta qualidade, entendeu? Aqui a gente consegue ser competitivo. O meu chassi custa praticamente igual um chassi de um ônibus diesel, sem contar, óbvio, o valor da bateria, que a bateria a gente aluga ela para ser paga com a própria economia de combustível. Mas se você vê o chassi do ônibus elétrico, ele tem altíssima confiabilidade, ele tem zero de ruído, zero de emissão de poluentes e a conta está fechando do ponto de vista operacional, né? E aí nosso motorista aí, meu xará, Adalberto. Tá bom, Adalberto. Obrigadão. Obrigado. Agora, realmente... Nosso motorista aqui da fábrica aí, muito bom. Sempre nos ajuda aí a fazer os testes e tudo. Porque agora, por exemplo, um veículo desse já passou pela inspeção pré-entrega, agora ele está praticamente pronto para subir na carreta e ir embora para o encarroçador, né? Esse aí está indo lá para o sul, lá para a fábrica da Marco Polo, né? E vai, quer dizer, só encarroçar e começar a trabalhar, exatamente. Agora, a ausência de ruído é impressionante, porque veículo, esse chassi tem quantos metros? É para encarroçar veículo de... 13,2 é um padrão, né? Um padrão. Agora, Adalberto, quando eu vejo esse veículo, eu imagino que aonde ele vai rodar seja uma pavimentação plana. Se eu tenho, ou se algum prefeito que está nos vendo aqui, acompanhando essa reportagem, algum município, tem interesse, mas a sua região é uma região montanhosa, como é que faz? Não tem problema algum. Você vê, por exemplo, a gente fez um teste em Belo Horizonte, lá com a BH Trans. A BH Trans também tinha um pouco de dúvidas em relação à possibilidade do ônibus elétrico subir algum morro. Não porque essa dúvida exista, mas porque alguns dos nossos concorrentes que ficam querendo inventar, né, desculpa aí, por que o elétrico é ruim, você já deve ter ouvido várias dessas. Não, porque o elétrico é futuro, não é realidade, é impossível fazer ônibus elétrico no Brasil, e ônibus elétrico isso, ônibus elétrico aquilo. Então uma das coisas que se fala é que o ônibus elétrico tem dificuldade de subir rampa, que não é verdade, né? O ônibus elétrico, claro, os primeiros modelos, eles eram dimensionados para um ciclo de operação mais light, né? O modelo europeu, americano. Então quando vem para o Brasil, você tem ciclos de operação extremamente pesados. O ônibus roda 100% de capacidade, subindo e descendo morro. Então a gente teve que fazer algumas adaptações desse modelo para a realidade brasileira, né? Seja no ângulo de entrada e saída, para que ele não batesse e subisse quando passasse pelas lombadas ou pelas valetas, né? E inclusive aumentar a potência de motor, né? Para ter desempenho muito grande. Então, por exemplo, o caso de BH, que pôs para rodar e testar em algumas das piores morros da cidade, e o ônibus teve um desempenho incrível. Inclusive o prefeito, o presidente da BH Trans, na época o Márcio Lacerda, né? O presidente Ramon, eles falaram muito isso, que fizeram um teste, falaram, nem eu acreditei que ia subir, mas a hora que subiu eu desacreditei da velocidade, né? Porque realmente ele tem uma potência muito grande, né? Eu mesmo participei de uns testes em Medellín, onde a prefeitura foi obrigada a retirar um ponto chamado Universidades dentro do BRT deles, porque como era na subida, os ônibus paravam ali, depois eles demoravam muito para ganhar velocidade, então eles simplesmente retiraram um ponto da operação. Imagina, você inaugurar uma estação de BRT num ponto, aí pararam de tirar porque os ônibus eram a gás e estavam perdendo muito para subir ali e não podia parar. E também alguns dos nossos concorrentes, o que aconteceu, que a prefeitura de Medellín, não, mas ônibus elétrico me falaram que não sobe morro. Não sobe morro? Então vamos fazer um teste. Entra todo mundo aqui, vai lá naquele morro lá, onde vocês acham que é muito difícil. Aí o nosso ônibus parava no meio da subida, vinha a gás natural e diesel em alta velocidade, no que ele passava a gente acelerava e a gente passava ele. Para mostrar. Então, morro não é um problema, é que alguns modelos são próprios para piso baixos, com algumas configurações, eles são melhores para rodar na cidade, ambiente urbano. Já outros modelos não, são desenvolvidos para rodar em qualquer tipo de operação, inclusive em relevos mais acidentados. Muito legal. Adalberto, estou vendo ali que nós temos um caminhão 100% elétrico, caminhão de lixo, né? Que é uma grande novidade aqui no Brasil, né? Claro, caminhão também, a gente é o maior fabricante de caminhão elétrico do mundo, né? A gente vende muito. E a principal aplicação dele até hoje era para betoneiras, né, de concreto, porque
além dele operar no ambiente urbano, ele precisava de muita energia para rodar ali a betoneira, então ele usava. E também outros tipos de aplicação, caminhão de longa escada, Estados Unidos. A gente ganhou o contrato do Porto de Los Angeles, um dos maiores contratos de caminhão para levar container e tudo mais. Aqui no Brasil a gente adaptou esse modelo, que é um modelo chamado T8, que é usado inicialmente para betoneiras, carregar cimento, para uma carroceria de lixo, de gestão de lixo aqui. Então a Corpus, que é uma empresa aqui da região, né, eles são aqui de Indaiatuba, operam aqui na região de Campinas, Paulínia, Vinhedo, tal, foram pioneiros, aceitaram o desafio e compraram o primeiro caminhão 100% elétrico, altíssima autonomia, está falando 250 km de autonomia, ele roda o dia inteiro, a operação inteira, e está rodando já aqui, já há alguns meses, o desempenho extremamente favorável. Ali, que geralmente teria o motor, a gente está vendo. Então, basicamente, o que a gente vê aqui é um caminhão convencional, só que onde eu teria o motor, ele tem uma bateria, então, com isso não tem ruído, é uma gestão muito tranquila. Aí a diferença é que o chassi é praticamente igual ao chassi de caminhão. Você não vê grande diferença. Aqui eu tenho a bateria ali na frente e aqui, ó, se você olhar ali, eu tenho um motor elétrico. Só que diferente do ônibus, que é um motor elétrico na roda, ele tem um motor elétrico central ligado diretamente no eixo com o diferencial nas rodas, né? Então ele é um motor maior, mais potente, porque obviamente o caminhão ele tem um ciclo de operação muito mais pesado. E foi o primeiro caminhão elétrico com operação urbana de gestão de resíduos sólidos do mundo. Hoje foram lançados também, hoje nos Estados Unidos e na China também, agora no começo do ano foi lançado. Mas no Brasil a gente pode ter esse benefício de ter sido o primeiro lançado lá em setembro do ano passado. Primeiro do Brasil, né? E a gente considera o primeiro do mundo na aplicação de gestão de resíduos. Desde o sistema de caçamba ali, de pressão tudo, resíduos, a caçamba, toda a carroceria, que essa caçamba toda é nacional, né? Sim. A gente trouxe ele totalmente desmontado, montou aqui, a carroceria, a caçamba foi comprada aqui no Brasil com esses operadores tradicionais que a gente tem. Se você olha aqui na frente, você vê que o caminhão ele é bonitão, né? Ele tem um design inovador, né? É o design BYD, a gente é número 1 do mundo de carros elétricos. Você viu, o ano passado a gente terminou novamente como o maior fabricante de carro elétrico leve do mundo, né? Com mais de 110 mil unidades vendidas. O ano passado a BMW passou a Nissan e a Tesla, então a BMW terminou em segundo com 65 mil. A gente tem mais de 50% de fabricação do que eles, né? Você vê aqui um desempenho legal, é um visual legal, né? A operação fácil também? Também, a operação é muito tranquila, né? Claro, a gente faz treinamento com os motoristas, porque o motorista, assim como no ônibus, ele precisa aprender a usar o veículo elétrico, né? A gente tem um módulo de treinamento de direção defensiva, que basicamente ele tem que aprender a usar o sistema de freio regenerativo a favor dele. Então, o veículo elétrico, ele não pode ser utilizado freio toda hora. Você não é acelere e freia, acelere e freia. Você tem que acelerar e quando você quer diminuir, você tira o pé do acelerador para o sistema de tração e o freio regenerativo funcionar. Então é uma direção muito mais harmônica, ele acelera e desacelera com mais tranquilidade, com muito mais para qualquer veículo elétrico, isso. Então ele tá esse benefício muito grande para a operação, em especial de ônibus e caminhão, porque são operações urbanas muito difíceis, né? Você tem que brecar toda hora, você tem que acelerar, desacelerar. Então é uma operação que é muito ruim para o motorista. Por isso que, por exemplo, caminhão, se o caminhão de lixo já for automático, já é um ganho gigantesco para o motorista. Quando ele tem ainda ônibus manual, caminhão manual, mesma coisa que a gente tem um ônibus manual, isso é horrível para o motorista. Imagina quantas vezes ele tem que trocar a marcha num dia de trabalho, né? Está falando de muitas doenças, vários problemas de saúde associados a isso, né? Então, esse caminhão é um caminhão que veio aí para revolucionar a área, né? O mercado está tendo um desempenho incrível. Então, a cada 3 meses ele volta aqui para a fábrica, a gente faz essa manutenção preventiva, né? Foi feliz coincidência de você ter vindo hoje aqui e estar encontrando ele aqui. Então, amanhã mesmo, provavelmente, amanhã não, agora tem o final de semana, né? Ele veio aqui sexta, final de semana ele passa aqui para essa manutenção e segunda-feira ele já volta para operar aí
recolhendo resíduos sólidos aqui na região metropolitana de Campinas. O caso do caminhão é diferente já do caso do ônibus, onde nós temos o chassi, que é fabricado aqui pela BYD, mas o caminhão não. O caminhão ele é praticamente todo feito aqui, menos a caçamba nacional. Se existe interesse do fabricante ou do consumidor querer utilizar uma linha de caminhão que ele está acostumado, por exemplo, é possível fazer essa montagem em outro caminhão de outra linha ou por enquanto somente a produção BYD total? Hoje por enquanto a gente fabrica só os caminhões elétricos nossos, né, próprios. No futuro eu acredito que a gente vai trabalhar muito com as outras montadoras, né? Já existiram conversas no passado e existe sinergia muito boa com algumas das grandes montadoras de caminhão do mundo. É que o gargalo hoje é a fabricação da bateria. Eu não tenho bateria suficiente para todo o mercado. Tudo que eu fabrico de bateria eu uso nos meus carros. Hoje, você comprar um carro elétrico da BYD na China, você tem 6 meses de espera. Né? Porque o carro da BYD é o carro que mais ganha subsídio do governo, porque a gente é número 1 dos rankings de eficiência energética, seja a nível estadual, municipal ou federal. Então, para você comprar um carro em Guangzhou, em Shenzhen, se você compra o da BYD, você não só ganha mais subsídio, em relação até a melhor eficiência, como por exemplo, lá em algumas cidades você tem sorteio para placa. Você não pode comprar um carro normal e pôr na rua. Não sei se você sabe. Assim, não. Mas na China hoje você não compra um carro e põe na rua. Né? Tem que esperar o sorteio? Hoje, como chegou no limite de capacidade da cidade, você, para poder ganhar o direito de comprar um carro, você tem que participar de uma loteria. Aí você ganha o sorteio, o direito de comprar um carro. Aí você vai lá e compra o carro em placa. Você não pode comprar um carro em placar. Hoje. Tem que ser contemplado. Você precisa contemplado nesse sorteio. Se você tem elétrico ou híbrido, você ganha mais chance de ganhar o sorteio. E algumas cidades, se você compra o nosso elétrico, que é o mais eficiente, por exemplo, o Tang, ou o Tim, ou agora a geração nova do Ming, né? E são mini SUVs, hatches, são os carros mais vendidos da China hoje, né? Elétricos mais vendidos da China. Você já ganha automaticamente a licença. Então, hoje a fila de espera para comprar um carro elétrico da BYD pode chegar a 6 meses em algumas cidades na China. Então, a nossa matriz pensa, se eu tenho uma fila de 6 meses e meu gargalo é bateria, por que eu vou vender bateria para uma outra montadora, pôr no caminhão para ela vender? Então a gente fabrica nossos caminhões ainda em escala menor, ônibus ainda em escala era menor até poucos anos, esse ano já chegamos a 13 mil, 2017 devemos fabricar entre 16 a 20 mil ônibus, né? Carros, passamos 60 mil 2 anos atrás, 110 mil ano passado. Esse ano a meta é chegar a 150 a 180 mil carros. Né? Então, o que a gente fabrica de bateria a gente usa. Então, como a BYD é a maior fabricante de bateria do mundo e eu tenho a melhor bateria do mundo, né? Não existe nenhuma bateria. Não é porque eu estou na BYD hoje aqui que você me conhece. Antes eu trabalhava, né, em organizações internacionais, a gente fez testes e tal. E a BYD criou a melhor bateria de lítio do mundo, é um fato. É a única bateria de lítio que dura mais de 10 anos. Nenhuma concorrente nossa tem uma bateria de lítio com alta performance que dura mais de 10 anos e alguém que dê garantia de 10 anos. Ponto. Então, enquanto a BYD tem essa vantagem comparativa, ela foca em usar bateria nos seus produtos e nos produtos prioritários, né? Hoje a BYD faz parte da iniciativa da ONU chamada Urban Electrical Mobility, na qual a gente se compromete a viabilizar a venda de aplicações para transporte público. Por isso que é caminhão de lixo, ônibus, é táxi, é frota pública, porque o nosso foco é realmente ajudar a reduzir poluição nas cidades. A empresa foi criada com esse sonho, né? O nosso fundador foi premiado na ONU, a BYD foi premiada ano passado como uma empresa do ecossistema verde pela ONU, né? Temos prêmios da UN Habitat, muitos nessa linha porque a BYD trabalha muito com o seu grande objetivo de ajudar a reduzir a poluição nas cidades. Então, um ônibus, um caminhão desse, por exemplo, se ele roda como coleta de lixo, a emissão de poluentes num convencional é na cidade, é do lado das pessoas, então mata. Já um caminhão que roda na estrada, ele também emite CO2. Sim, aumenta a emissão de CO2, que é gás de efeito estufa. Agora, os poluentes locais, todos os outros, NO2, NOx, hidrocarbonetos totais, CO, né, que são os grandes vilões da saúde pública, na estrada ele tem menos impacto. Então, por isso que a gente prefere vender para aplicações urbanas
porque a gente faz parte dessa iniciativa da ONU de reduzir poluição nas cidades, né? Muito bom, pensando na população, no usuário também. Do outro lado ali nós temos um veículo que é um ônibus. O que está acontecendo naquele momento ali? Esse ele voltou para fazer agora a mudança de layout interno. Esse foi um dos primeiros que a gente vendeu aqui para Campinas, né? Nós temos 10 vendidos. Também carroceria BYD, né? Carroceria BYD, aqueles primeiros modelos chineses, né? Então a gente vê ainda tinha bateria aqui na frente, né? Que já não é mais agora. Então você perdia alguns assentos aqui. Aí esse operador ele é um modelo 4 portas, né? Só que o operador está rodando num corredor onde ele só usa as portas direita. E a gente estava perdendo alguns assentos ali. Então ele voltou agora aqui para a fábrica, chegou semana passada, para a gente fazer uma nova reestruturação do layout interno para ganhar um pouco mais de espaço com a operação. Esse ônibus hoje, os 10 primeiros ônibus vendidos, eles estão numa operação extremamente pesada. É uma operação aqui de Campinas, mas conhece que Campo Grande e Ouro Verde. São 2 bairros que têm 40% da população e comunidades carentes da cidade. Então o ônibus opera numa circunstância, morro, subida e descida com 100% de capacidade na operação. Então o operador devolveu ele para fazer essa mudança de layout para poder ter um pouco mais de desempenho aí de número de passageiros, né? Muito bom.